Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui alguns comentários, uma análise, na verdade, a respeito da entrevista de Ciro Gomes com o Marco Antônio Villa, né? Bem, para começar, vou iniciar falando sobre o que ele diz já no início a respeito do PDT, que o partido está se estruturando para essa volta do partido ao trabalhismo, ao nacional desenvolvimentismo, né? E essa ideia, essa questão é uma questão muito interessante e muito importante, né? Caso de fato o partido tenha seriedade e compromisso com isso, não só o partido, o PDT, mas outros partidos da esquerda brasileira mostrarem que tem compromisso com o trabalhismo, claro, e mas também com essa ideia da questão do desenvolvimentismo, né? Por quê? O Brasil ele foi sempre um país muito explorado por nações estrangeiras, né? Principalmente pelos Estados Unidos, né? A política dos Estados Unidos feita no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Desde a doutrina Monroe de América para os americanos, quer dizer, quando esses países no século XIX, no início do século XIX, conseguiram independência da Europa, é como se os Estados Unidos dissessem, bom, agora eles são nós, né? E essa doutrina, ela vem sendo ao longo, desde esse período, né, até hoje, adotada por diversos governantes, né, dos Estados Unidos, praticamente ininterruptamente. Em alguns momentos, de forma mais drástica, como ocorreram nas décadas de 60 e 70, durante os golpes militares que tiveram em toda a América Latina, e como houveram agora nesses últimos anos, né? E esses países estão lutando, né? Os países da América Latina, a gente viu um processo de luta contra o neoliberalismo, inclusive e principalmente, na verdade, o Chile, que era um país onde esse modelo foi adotado de uma forma mais pesada já nessa época da ditadura militar de Pinochet, né? Que foi uma ditadura longa, sangrenta, terrível, e também foi adotado esse modelo da escola de Chicago, né, que é um modelo de neoliberalismo bem pesado mesmo, de retiradas de diversos direitos, né, de questões de aposentadoria, privatizações, né, do setor de aposentadoria, e outras questões, né, então uma série de privatizações, uma série de um desmantelamento praticamente total, né, do Estado, né? Não é um Estado, ou seja, é o inverso de um Estado de bem-estar social, de uma social-democracia, né? Que é mais ou menos aquilo que como Ciro Gomes se apresenta, né? Então, diversas críticas ao Ciro Gomes, e eu tenho um pé muito atrás em relação a ele, eu não acredito muito nisso, porque a gente pode pegar uma figura do Brizola, por exemplo, que era um nacionalista, era uma pessoa de esquerda, durante toda a sua trajetória política. O Ciro Gomes não. O Ciro Gomes, ele tem uma trajetória mais tradicional, né? Apesar dele ter apresentado em diversos momentos certas críticas, né? Tentado se apresentar como um social-democrata, mas ele não é como a figura do Brizola, né? O Brizola tinha uma posição de esquerda e de nacionalista, desenvolvimentista, de uma maneira mais ferrenha mesmo, né? Ele ficou muito conhecido na época por essa postura dele, uma postura bem firme. O Ciro Gomes, não, o Ciro Gomes, ele é muito, ele muda muitas vezes de discurso. Isso, se você for acompanhar a trajetória política do Ciro Gomes, não só a trajetória antiga, como a trajetória recente, né? Se for ver a trajetória antiga, as contradições ainda se tornam, né, maiores. Mas o pior que eu vejo, porque assim,
Caso, vamos supor que ele tivesse mudado mesmo, né? Não sei o quê. Ele teria adotado uma certa postura, uma certa narrativa e tal. Mas o que aconteceu foi que ele adotou essa postura, essa narrativa, e ao longo desse processo, né, do próprio processo eleitoral de 2018, ele foi dando ali uma série de mudanças na narrativa, o que deu a entender que ele não estava firme naquilo que ele estava se colocando, que ele estava propondo. E isso fez com que eu realmente tivesse um pé atrás, né, muito maior ainda em relação a ele, né. Mas é evidente que essa questão é muito importante. Então a gente tem que ouvir, tem que ver e tem que analisar de modo crítico a postura do Ciro Gomes e do PDT. Que o PDT também, né, o Ciro Gomes fala que o partido está resgatando isso. Bom, isso já tem ali implicitamente, você analisar, se você está resgatando algo é porque você perdeu, né? E é exatamente isso que aconteceu. O PDT, ele foi um partido, talvez tenha sido o partido que mais perdeu sua identidade. A esquerda, de modo geral, se a gente for analisar os partidos, PT, PCdoB, PSOL, existe em todos eles um processo de perda de identidade, né? Foram partidos que foram indo mais para o centro, saindo de uma esquerda um pouco mais radical, indo para o centro, migrando para o centro. Isso aconteceu primeiro ali com o PT, o PCdoB também foi indo, né, se tornando um partido de menor expressão, diferente do que se esperava, de um partido comunista, de uma postura mais forte, ficou ali como um suporte mais ou menos do PT. O PSOL vem se tornando um partido, tem ido para uma identidade de um identitarismo, né? Ou seja, tocando mais em causas identitárias, de identidade, não abandonando evidentemente as outras coisas, mas tem colocado isso muito como um carro-chefe na sua propaganda, né? Então assim, a gente fica um pouco preocupado às vezes com isso. E o PDT, na minha opinião, foi o que mais perdeu, porque ele praticamente se tornou um partido como os outros partidos. Ele não ficou com características fortes, nem de esquerda, nem de nacionalista, nem de desenvolvimentista. Tanto é que você vê que o partido se divide em vários momentos, né? Em relação ao golpe, o partido se dividiu, metade votaram em favor do golpe, né? Em favor do impeachment contra Dilma, que é ridículo, absurdo, né? E diversas outras pautas importantes em defesa do país, o PDT ficou contra, né? Então assim, a gente fica muito... E isso recente, isso dos últimos anos, isso já desse processo que o Ciro Gomes fala de mudanças no partido. E teve Tabata Amaral e por aí vai, né, gente? A Tabata não é única, né? O partido, ele se uniu com esses grupos aí, fez uma aliança com esses grupos neoliberais para poder crescer o partido, mas fugindo, perdendo sua identidade. Perdendo não, na verdade, né? Não assumindo a identidade que estão dizendo que tem agora, né? Porque o próprio Ciro nessa fala já disse que é uma coisa meio que nova. Então, vamos prosseguir aqui, porque eu já falei muito sobre essa questão, mas acho que é importante explicar, porque não adianta a gente simplesmente falar meia dúzia de palavras, né? São questões complexas, então é melhor a gente falar um pouco mais. Vamos lá, mas vamos continuar. Bem, aí a gente tem que lembrar uma coisa. O Ciro Gomes, ele já está iniciando um processo de propaganda política, né? Propaganda para 2022. Então, o que a gente observa na análise política do Ciro Gomes é já uma propaganda para ele. E o que seria uma propaganda? Bem, para um político, o objetivo da propaganda de um político, de uma figura política, principalmente alguém que vai procurar vencer uma eleição no cargo executivo, né, principalmente para presidente, né, é
tentar ali agradar um maior número de pessoas. O que é que o Ciro Gomes faz? O Ciro Gomes ele está se colocando, né, não é só nessa entrevista, eu já falei disso de outras entrevistas. Ele está se preocupando mais em atacar o PT, ou seja, em se mostrar como uma figura do antipetismo, tendo em vista que o antipetismo elegeu o Bolsonaro, né? Ele vai nessa tese e tal, e em grande parte está certo. Não foi apenas esse elemento, mas é um dos elementos que existiram. Então ele vai nisso. Vou atacar o PT para mim conseguir votos dessa galera que é antipetista, que acha que o Bolsonaro não se agrada muito com o Bolsonaro, né? É isso que o Ciro Gomes vê, e é uma estratégia dele, né? Então, assim, a análise política dele não é uma análise que busca realmente entender os fatos em si, mas em criar uma narrativa que seja agradável para um determinado tipo de pessoa. A gente vê muito isso em alguns canais do YouTube, de pessoas que se dizem analistas políticos, mas elas se preocupam em agradar determinadas pessoas, né? Elas fazem uma propaganda, na verdade. Não é exatamente uma análise política que busca chegar à verdade, à compreensão do que, como cientista político, vamos dizer assim. Não, ele procura angariar votos. E a forma como ele faz isso, o que o Ciro Gomes vem adotando, é essa. Então é uma crítica muito forte ao PT e uma crítica ao Bolsonaro, mas colocando o Bolsonaro como se ele fosse um indivíduo meio que inocente, vamos dizer assim. No sentido que ele colocasse o Bolsonaro como se, o Bolsonaro ele não sabe fazer isso. Ele quer fazer isso, ou ele não diz dessa forma, mas dá a entender isso, né? Então isso é para agradar pessoas que, apesar de não gostarem muito do Bolsonaro, não odeiam o Bolsonaro, claro, votaram nele. Então isso fica bem claro, essa estratégia, né? E esse é um outro motivo para mim não confiar no Ciro Gomes, esse oportunismo dele, exacerbado, né? Então ele não é uma pessoa que está preocupada em ter uma postura firme com a verdade, não. Ele quer ganhar a qualquer custo, né? Sejamos bem claros, né? Então isso para mim eu não consigo assim engolir isso, sabe? Não é algo que me agrade, né? Se fosse uma questão realmente de uma narrativa mesmo que ele tivesse, que fosse algo que ele acreditasse mesmo que fosse verdade, até você poderia entender. Mas não é isso. É uma narrativa construída com o objetivo de uma propaganda mesmo ali, para agradar esse público antipetista que votou no Bolsonaro e que alguns estão, vamos dizer assim, mais ou menos arrependidos. Sinceramente, apesar de ter alguma lógica, agora falando do ponto de vista estratégico, né? A maioria dessas pessoas não vai votar no Ciro Gomes. Não vota no Ciro Gomes. Porque esse pessoal apoia o modelo neoliberal. Então o Ciro Gomes, ele tem que se apresentar para esse pessoal como uma figura neoliberal. Então o Ciro Gomes, por exemplo, ganharia o voto desse pessoal numa situação em que o Ciro Gomes fosse para o segundo turno com o PT, por exemplo. Claro que venceria, mas não tem como isso acontecer praticamente, é quase impossível, porque o Ciro Gomes quer tirar voto da galera que vota no PT. Pra ver, olha, como é complicada a situação pro Ciro Gomes, né? Porque ele tá querendo agradar a galera que vota no Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, que é uma galera ou muito conservadora, ou muito liberal, né, assim, na economia, né? Há essa questão de os conservadores não costumam liberar na economia. E o Ciro Gomes não agrada esse tipo de público, nenhum dos dois, né? O Ciro Gomes é simplesmente uma figura para eles menos ruim do que o PT. Só isso, né? Na visão da maioria deles. Então eu não acredito que essa estratégia funcione, não. Algumas pessoas, né, apoiadores de Ciro, né, o apoiam e acreditam na sua candidatura por conta, principalmente, segundo eles, né, o Ciro ser o único candidato que apresenta um plano para o país, e um plano, né, bom. E realmente, de fato, eu concordo que um plano nacional desenvolvimentista
é um plano bom e o Brasil de fato precisa disso, precisa ter isso, precisa adotar isso, né? Sou cético em relação a que o Ciro Gomes vá adotar isso, pelo que eu expliquei já no início do vídeo, não vou ser repetitivo. Mas, de fato, é muito compreensível o que essas pessoas querem. E, de fato, a gente vê realmente que nas últimas eleições não houveram candidatos que apresentassem isso, né? No caso, Dilma, Haddad, entre outros, né? Isso falando dos candidatos, né, principais. Nem vou falar do Bolsonaro, claro, né? O Bolsonaro pior ainda, né? E os outros que apresentaram apresentaram projetos neoliberais, né? Então, assim, talvez o Brasil precisasse, não talvez, com certeza o Brasil precisa dessa adoção. Existem outras questões complicadas em relação a isso, né? Porque existe uma questão importante, né? Duas questões que são muito importantes de serem tratadas, que é a questão da governança e a governabilidade, né? A governança é a capacidade técnica do gestor. A gente sabe que o Ciro Gomes é incontestável, o conhecimento técnico que o Ciro Gomes tem. E também sua capacidade política, né? É evidente que é a questão da governabilidade. Mas vamos lá. Estruturalmente, o Brasil vem adotando, depois do golpe, com o Temer e com o Bolsonaro, uma postura completamente neoliberal, de destruição praticamente do Estado brasileiro, né? Praticamente não, né? Uma destruição do Estado brasileiro. E o Congresso também, em sua maioria, inclusive, né, os presidentes, apoiam, os presidentes, né, da Câmara e do Senado, apoiam e conseguiram ajudar a aprovar reformas neoliberais, né? Reformas da Previdência, reforma, agora teve uma mínima reforma trabalhista, teve a reforma trabalhista já no Temer, teve outras, agora que eles querem colocar, reforma administrativa, reforma tributária, todas com viés neoliberal, todas, né? Não é que essas reformas, algumas dessas reformas, vamos dizer assim, por exemplo, uma reforma tributária, é uma reforma que deve ser feita, mas evidentemente que a forma como eles querem colocar não é uma forma como deveria ser feita, né? Então, é isso, né? Então, assim, o Ciro Gomes, será que o Ciro Gomes é uma outra questão, um outro ponto a ser debatido? Será que o Ciro Gomes vai ter apoio bastante para poder implantar reformas inversas ao que está sendo adotado? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil, acho muito improvável, praticamente impossível. Não apenas o Ciro Gomes, mas as pessoas, qualquer outro político que ganhar, né? Que tiver um viés de esquerda. Então, assim, infelizmente, o menos pior que pode acontecer, de se esperar, né? É que, se caso um político da esquerda ou centro-esquerda vença, é que ele meio que mantém o que está acontecendo, tentando colocar algumas coisinhas ali, menores, sabe? Mas nada estrutural. Ou seja, não reverter as reformas estruturais que foram feitas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, ou seja, ele só iria ser menos pior, né? Mas não iria também fazer uma grande mudança, dado o cenário político que a gente está. Ou seja, a questão da governabilidade. Isso é uma questão importante da gente colocar, porque muita gente acha que é simplesmente vontade política. Vamos votar nesse cara porque esse cara quer fazer isso e ele vai fazer e pronto. Não é assim, infelizmente. Não é assim. Então vamos supor, Guilherme Boulos ganha para presidente. Vamos supor que ele tivesse ganhado essas eleições. Ele iria fazer tudo aquilo que ele quer? Não, de modo algum. De modo algum. Não é assim que funciona esse modelo. Então isso é que é necessário entender. Por isso que também
A esquerda ela precisa se voltar mais para a base, fazer um trabalho de base, conscientização da população, fazer que a população vá para as ruas, faça manifestações, por aí vai. Porque é assim que realmente a esquerda pode se estruturar e realmente fazer algo de diferente. Porque esse modelo está complicado, né? Porque a maior parte a gente vê aí do Congresso apoia todas essas medidas neoliberais que o governo Bolsonaro vem colocando, né? Foram grupos que cresceram muito, principalmente depois do impeachment. Então vamos voltar aqui para a entrevista. O Ciro ele faz uma boa análise, né, da questão econômica. O Ciro é um economista, né? Evidentemente, ele entende bem da área de economia e realmente a economia tem sido o grande problema, um dos grandes problemas do país, né? E essa adoção desse neoliberalismo tem piorado tudo no Brasil, né? O que tem sido adotado, como o Ciro Gomes até coloca, a questão do rentismo, né? O que está acontecendo é que o país, esse projeto neoliberal é um projeto que não visa a melhoria do Brasil, né? É uma venda do país, eles entregam as coisas por benefício deles próprios, dessas pessoas que fazem isso, fazem esse acordo, né? E não o país ou o povo, muito menos. Então, como eu falei, né? Esse modelo que o Ciro Gomes apresenta é realmente um modelo dentro dos moldes desse sistema, o menos pior, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Nessa primeira parte do vídeo, né? Dessa análise. E eu farei um outro vídeo complementando essa análise da entrevista, né? Afinal, essa análise foi ali mais ou menos do início da entrevista. E eu vou fazer uma análise sobre o resto da entrevista, sobre as questões que foram colocadas ali pelo Ciro durante a entrevista, durante o decorrer da entrevista, fazendo uma análise crítica, né? Sobre os pontos que ele apresenta. Então, obrigado a todos e até mais.